Você está na Onda Digital. Quem escuta sabe. Onda Digital. Onda Digital. Boa música, entretenimento e muita informação. 92,3. Fique ligado. Começa agora na Onda Digital. O programa Meio-Dia. Com Jefferson Coronel. É jornalismo. Boa tarde, estamos começando aqui na Onda Digital, seu canal 8.2 na TV, 92.3 na FM, o Meio-Dia com Jefferson Coronel, que também está no nosso canal no YouTube, Meio-Dia com Jefferson Coronel. Se você ainda não segue, faça-nos essa gentileza e vá lá e se inscreva. Abre lá no YouTube, na busca lá, escreve Meio-Dia com Jefferson Coronel, não precisa nem escrever inteiro, já vai aparecer e você só põe lá para se inscrever. É um clique só, não tem burocracia. Bom, nós estamos começando o programa de hoje, tendo aqui... Eu convidei para voltar aqui conosco a Denise Coelho, que é advogada e que vai fazer um curso de imersão na legislação eleitoral nos próximos dias. Ontem nós entrevistamos o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, que é pré-candidato ao Senado, e a Denise eu tinha convidado para vir ao programa e pedi que ela ficasse conosco aqui durante a entrevista, acabou colaborando. Eu sou até grato a você, né, por ter colaborado na entrevista, feito interferências super corretas. O Arthur gostou muito da sua atitude, ele viu você com conhecimento, uma coisa, você nem conhecia ele pessoalmente, eu acho, uma coisa sem compromisso, sem nada. Eu acho que foi uma entrevista muito legal, porque a gente fugiu um pouco da pauta, né? Ficou falando um pouco de coisas dele, do passado, o Arthur muito descontraído, mas quando tivemos que fazer a parte, né, mais pesada da entrevista, entre aspas, a gente fez, e ele foi um cara que nunca se importou muito com isso, não. Então, obrigado, Denise, ela está voltando aqui já. Deixa eu só terminar esse comentário aqui para você fazer o seu convite para as pessoas participarem da imersão lá. Está conosco aqui no estúdio também o Coronel Encarnação, cujo pai eu conheci na Polícia Militar também, seguindo a carreira do pai. Acabei ele encontrando lá em Parintins, naquele trabalho de policiamento muito bem feito, como eu nunca tinha visto em Parintins. Parintins é uma cidade pacata, mas também, como qualquer cidade daquele porte, já tem seus problemas de violência, mas da forma como foi conduzido o policiamento este ano em Parintins, a quantidade de policiais, de viaturas, de recursos, tinha até o recurso de câmeras de identificação de pessoas que tivessem problemas com condenações. Esse recurso, todo mundo que entrou no bumbódromo, como é o nome? Facial, Denise, todo mundo que entrou no bumbódromo foi visto e a câmera foi lá, e quem tinha, se tivesse alguém com... Acho que não teve nenhum registro, né? Mas quem tivesse alguma coisa de condenação, essa coisa do sistema, seria automaticamente identificado. Não só por isso, era um sistema que me chamou a atenção, porque se o sistema quisesse procurar uma arma na cintura, na mão, uma faca, um terçado, alguma coisa estranha, um objeto suspeito, o sistema é capaz de identificar todos os objetos daquele tipo, daquele formato, e mostrar, né, filtrando para quem está operando o sistema. Então foi um trabalho que eu reputo, foi um trabalho um elogio que eu faço abertamente aqui ao trabalho da Polícia Militar e de todo o aparato de segurança do Estado, da Polícia Civil também, que esteve em Parintins, salvo engano, sem nenhuma ocorrência. Nenhuma ocorrência, né? Nada, coisas de rotina bobas lá, né? Então está aqui o Coronel Encarnação, comandante do policiamento metropolitano, comanda as unidades de policiamento da capital e da região metropolitana como um todo. E daqui a pouco, deixa eu só dar uma levantadinha aqui. Daqui a pouco nós temos aqui, já está a caminho, pelo que eu fui informado agora, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que é óbvio, sempre tem uma carga de assuntos para a gente conversar aqui, da questão política, da questão administrativa da cidade de Manaus. Enfim, o prefeito Davi Almeida vai estar conosco daqui a alguns minutos ao vivo, aqui no Meio-Dia com Jefferson Coronel. Então, eu queria começar pela Denise Coelho. Denise, qual é a proposta dessa imersão em legislação eleitoral que você faz? Quando é, onde é e como é que as pessoas participam? Olá, Jefferson. Então, aproveitando o seu convite,
O curso de imersão ao direito eleitoral, ele é proposto, essa curadoria que eu fiz, para quem vai trabalhar durante a eleição de 2022. E para você também que foi convidado por um partido político a ser candidata. Porque muitas vezes o partido não dá esse amparo legal em relação às suas responsabilidades, às suas permissões e às suas vedações. Aos nossos colegas jornalistas também, que vão atuar fazendo o comentário de todo o pleito jornalístico, a galera que trabalha com as mídias sociais, que precisa entender o que pode ser publicado, o que não pode ser publicado também nas redes sociais, e aos colegas advogados, que precisam de uma atualização, ou ainda que quem quer adentrar nesse campo do direito eleitoral. Eu convido a todos vocês a participarem no dia 23 de julho, a partir das 8h30, no Hotel Adrianópolis. E para maiores informações, Jefferson, todo mundo pode procurar direto no Google, Imersão Direito Eleitoral com Denise Coelho, e lá você tem acesso a todo o conteúdo programático, quem vai estar palestrando, e em participação especial também convidei alguns colegas que são nomes notáveis aqui do estado do Amazonas, como Roberto Braga, que foi um dos grandes prepulsores em relação ao direito eleitoral, o Lelande Barroso, que é assessor do presidente do TRE atualmente, e a minha querida colega advogada Maria Benigno. Eles também irão fazer pontuações naquelas áreas específicas que eles já atuam. Então, Jefferson e todo mundo que está assistindo a gente, convida vocês a estarem lá no dia 23. Tenho certeza que vai ser o primeiro curso voltado para a prática de diversas áreas que atuam durante a eleição. Quer dizer, você tem uma pauta grande, então, pelo que eu estou vendo, você vai ter quanto tempo de curso? É um dia? Desculpa, eu não... Vai ser um dia inteiro, dia 23, começa às 8h30 e termina às 18 horas. Como é um curso voltado para a prática, claro que eu vou fazer pequenas inserções relacionadas à legislação, mas o que todo mundo precisa entender é como é que funciona o dia a dia. Então, a curadoria, o pensamento no desenvolvimento desse curso foi justamente colocar a prática do dia a dia para cada um desses profissionais poderem entender e aonde eles podem se socorrer em casos de dúvida. Bom, eu que já participei de 17 campanhas eleitorais, fico dizendo que é muito importante as pessoas irem, porque as modificações que foram feitas na legislação eleitoral nos últimos anos, elas criaram um ambiente completamente novo e tem muita gente que ainda não entendeu como é que isso está funcionando e como é que vai funcionar. Eu acho que é muito importante não só para o jornalista, para quem vai trabalhar, mas para os candidatos. Né, porque eu já vejo na rede, acho que você deve estar percebendo, muita gente que já está no limite ali do que é legal, né? Aquela linha tênue, se realmente é permitido ou não é permitido. E Jefferson, se você me permite, apenas para deixar aqui um gostinho para quem está ouvindo a gente, eu vou tratar da doação através de Pix, que vai ser a primeira eleição permitida já pelo Tribunal Superior. Você vai poder fazer essa doação, mas como é que se pode fazer? Quem pode fazer? Então, gente, dia 23 eu dou as maiores informações acerca da doação via Pix. Denise, muito obrigado, boa sorte para você lá. A gente vai colocar isso aqui no ar com todos os detalhes, tá? Para você, repercutindo, para você alcançar aí o objetivo do seu evento, tá bom? Muito obrigada pelo espaço, Jefferson, e um ótimo programa para vocês. Tá bom, muito obrigado. Coronel Encarnação, agora é a nossa vez. Tá, agora vamos falar do que mais preocupa a população de Manaus nesse momento, no campo da gestão pública, né? Um dos problemas mais sérios que a gente tem, que é o problema de segurança, não é só daqui. Para deixar bem claro, eu acabei de vir do Rio Grande do Norte, onde fomos muito bem recebidos. Natal, uma cidade maravilhosa, já com mais de 1 milhão de habitantes. Fazia alguns anos que eu não ia a Natal, uma cidade que evoluiu muito, um povo super amistoso, as pessoas super carinhosas. Natal tem um ambiente muito favorável a tratar bem as pessoas, porque é uma cidade que vive do turismo, né? O principal fator econômico lá é a atração turística, com as praias maravilhosas que tem. Então eles se acostumaram, eles aprenderam, eles desenvolveram uma capacidade de nos tratar. Eu digo sempre que não sem demérito de nenhuma das outras, mas é a cidade que eu mais gosto de ir quando posso ir para uma praia, embora vá também a Fortaleza. Agora, se você conversa com as pessoas, segurança pública lá, eu ouvi relatos arrepiantes, entendeu? Horripilantes. Então, é por isso que a gente está ali trazendo aqui. Manaus é uma cidade que também esse problema se intensificou muito, e não é de hoje, isso aí vem de muito tempo. Primeiro, eu queria lhe perguntar o que é o policiamento metropolitano? O que é o CPM? Qual é a responsabilidade clara para a gente poder, as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, poderem entender o nosso debate aqui? Isso. Boa tarde a todos, boa tarde, Jefferson. Obrigado pelo convite. Tá? Obrigado pelo convite. Aqui nós estamos à frente do Comando de Policiamento Metropolitano desde dezembro, né? O Comando Metropolitano,
o policiamento da capital, Manaus, né? Lembrando aqui, população de Manaus, mais de 2 milhões. Né? Então a gente é responsável pela a segurança dessas pessoas, da melhor forma possível. O meu comando, que é o grande comando, ele possui 12 unidades, Jefferson, 12 unidades. 12 unidades. Eu giro em torno de 2.700 policiais militares. Né? Eu comando o Batalhão Oeste, Batalhão Centro-Oeste e Centro-Sul, Batalhão Leste, Batalhão Norte e Batalhão Centro-Sul. Né? Ainda também o Batalhão de Guardas, né? Que cuida ali, uma parceria com a CEAP, né? Lá com o coronel, nosso amigo Coronel Paulo César. A Ronda Maria da Penha, tá? Ronda Maria Tudo da isso Penha. está dentro do CPM? Dentro do CPM. Força Tática, Politur e o Ciclopatrulha. Né? Então são essas todas as unidades que nós temos lá comandando, né? À frente, todos os oficiais, né? Valorosos policiais, né? É um prazer, é um negócio, como você mesmo falou, você conhece meu pai, né? Eu vim galgando o que eu sou desde pequeno, é um sonho de infância, eu fico muito feliz, né? De estar dando essa continuidade aí no legado, vamos dizer assim, que meu pai deixou, né? Aliás, por sinal, dê um abraço no Coronel Encarnação quando o senhor encontrar com ele, que não deve encontrar rotineiramente, obviamente. Ele já saiu da PM, já está aposentado. Já está né? aposentado, já tem mais de 20 anos. Então, deixa eu lhe perguntar agora, vamos lá. Nós temos um problema muito sério em Manaus que desafia esta cidade, já não é de hoje. E eu tenho acompanhado isso, inclusive assessorei com a minha empresa o próprio Sinetran, que é o Sindicato dos Empresários, das Empresas de Transporte, que são assaltos em ônibus. O problema da violência dentro dos ônibus. O que a PM está fazendo, o que o policiamento metropolitano está fazendo para combater esse grave problema? Olha, sempre foi feito operação, né? Operação, né, dentro dos ônibus. É uma problemática já há décadas, muitas décadas, né? Então, você pode pegar há 20 anos atrás como era a população de Manaus, né? Quanto tinha, qual era a quantidade, quantas pessoas de 10, 20, 30 anos, né? Então, aumentou a população. Aí a gente vira a pergunta, a segurança pública só é da Polícia Militar? Só é da Polícia Civil? Não, é um todo. Né? Então, hoje em dia, a gente senta, os órgãos já sentam. A Polícia Militar, o Comando de Policiamento Metropolitano, ele está fazendo a Operação Catraca e mais 11 operações. O que é essa Operação Catraca? A Operação Catraca, nós pegamos... Deixa, o senhor me dá licença um minutinho? Eu não perdendo, obviamente, o fio da meada da Operação Catraca, eu queria fazer só um intervalo, Coronel Encarnação. Tudo a gente volta para continuar depois, já dentro desse espectro aí. A gente volta já aqui na Onda Digital. Onda Digital. Uma rádio para pessoas como você. Quem escuta, sabe. Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a Gráfica Express faz. Scanner, faixa, outdoor, envelopamento de veículos. E fica bonito. Também faz fardamento, bordado e até painéis decorativos. Sabe aquelas almofadas, chaveiros e canecas personalizadas? Faz isso e muito mais. É só chamar no 99388-6602. Gráfica Express. Tudo em serviços de gráfica e comunicação visual. In the Night, todo sábado à noite. Os maiores sucessos do passado, das décadas de 70 e 80, em 2 horas mixadas. Começa às 23 horas, horário de Brasília. Manaus, 22 horas, na Onda Digital. Algum apaixonado por hambúrguer artesanal aí? Aqui vai uma dica suculenta. O melhor hambúrguer de Manaus é no Mix Burger & Beer. Agora na Cidade Nova. Uma explosão de sabor a cada pedaço. Com carnes selecionadas e molho especial. Ainda não provou? De hoje não passa. Estamos no iFood e no 99 Food. Ou também peça pelo WhatsApp no 99319-7282. Miats, o simples da melhor forma. Sabe aquele seu vizinho que acorda cedo com o som no último volume? É nossa culpa. Rádio Onda Digital. Quem escuta, sabe. Com uma programação variada, música de qualidade, informação com credibilidade a todo momento e um público cativo.
A Onda Digital é a rádio que mais cresce em audiência. Por isso é a melhor opção para quem quer ter a sua marca na mente de milhares de pessoas. Quer vender mais ou promover sua marca? Anuncie na Onda Digital. Ligue 992510709. Rádio Onda Digital. Música de qualidade não tem idade. Você está na Onda Digital. Quem escuta sabe. Esse aqui, ó, é o som das grandes conquistas que você realiza na Just Motors, a sua loja premium de carros de alto padrão em Manaus, que possui um conceito único, com atendimento de excelência e estrutura exclusiva. Visite-nos no Adrianópolis, Rua Maceió 101, no Instagram Just Motors ou fale pelo 98487-2002. Bem-vindo a Just Motors. Sabe aquele seu vizinho que acorda cedo com o som no último volume? É nossa culpa. Rádio Onda Digital. Quem escuta sabe. Onda Digital. Uma rádio para pessoas como você. Quem escuta sabe. Você está na Onda Digital. Com Jefferson Coronel, no programa Meio-Dia. Bom, voltando aqui ao meio-dia com Jefferson Coronel na nossa Onda Digital, lembrando que daqui a pouquinho o prefeito Davi Almeida vai estar aqui conosco ao vivo, e a gente continua a entrevista com o Coronel Encarnação, comandante do Policiamento Metropolitano, comandante do CPM. Eu estava falando da Operação Catraca, eu vou relembrar, é uma situação complicada, as pessoas ficam assustadas, a gente tem relatos, né, muito ruins de coisas que ocorreram dentro dos ônibus. E qual é o papel da Operação Catraca? O que a Operação Catraca tem feito para segurar essa onda aí, Coronel? A Operação Catraca, né, ela já vem há muito tempo, desde quando nós assumimos, nós intensificamos, né? Ela consiste em que, nos logradouros e no ponto de embarque e desembarque de ônibus, existe uma viatura, né, uma ou duas viaturas, apoiada pela Força Tática, que param os ônibus, né, olha, vai nas ruas, faz um patrulhamento, e às vezes o que acontece? Já teve casos, Jefferson, que o próprio motorista ou alguém que está ali dentro do ônibus, acena ali, a viatura para e pega, né? Para e pega, né? Pega ali, faz a abordagem e já foi pego. Vale ressaltar que ontem mesmo, né, teve uma ocorrência desse tipo, né? Foi pego lá na área da 22ª SICOM, quero até parabenizar a equipe do Sargento De Nunes, que pegou lá um cidadão que estava ia iniciar um roubo dentro do coletivo. Alguém deu sinal? Deram sinal. Ele olhou assim, aquele tirocínio policial. Olha, vê a cara preocupado dentro do ônibus. Nosso serviço constitucional, né? O nosso serviço constitucional é a prevenção, né? A prevenção, tá? Então lá, pegamos lá, né? Temos o PRCV, né? Que também fica a viatura em ponto base, né, posicionamento lá marcial. O que é PRCV? PRCV é o ponto base. A viatura fica estacionada, né, em determinados pontos de ônibus, desce, desembarca e fica ali, né, passa de torno de 15 a 20 minutos, 30 minutos, faz lá e vai fazer o seu patrulhamento. Essa é a Operação Catraca. Existe também a operação, nós temos 12 operações no CPM, Jefferson, com relação a coletivos e ônibus, tanto micro-ônibus quanto ônibus. Tem alguma coisa nos ônibus de transporte de trabalhadores do distrito? Isso, lá no distrito que eu ia falar, que é a chamada Operação Rota Segura. Existe essa operação? Existe a Operação Rota Segura, que ela começa a partir das 4 horas da manhã. Então existe a viatura do Batalhão Leste, que ela fica rodando ali na área do distrito industrial, fazendo patrulhamento, perguntando, parando o ônibus se está tudo bem, se está tudo ok. Entendeu? Eu tenho mais 3 operações em relação a coletivo funcionando no Batalhão Norte, né, onde
a área de segurança dos ônibus, das empresas, elas entram em contato conosco e passam, né? Chegam lá, olha, coronel, tá tendo mais assalto nessa linha aqui, ela faz esse trajeto. E nós conseguimos fazer um planejamento de operação. Nós temos 3 no Batalhão Norte, né? 2 no Batalhão Sul, na área central ali, 1 na Operação Leste, né? 2 na Oeste e 2 na Centro-Sul e na Centro-Oeste. E essas ações, esses grupamentos, eles têm respondido ao problema? Tem sido respondido. Tem dado resultado? Claro, aqui serve até uma dica nossa de parte que a gente faz, a parte de questão de segurança também, e nós somos amarrados, né, num negócio que é chamado celular. Então aqui uma dica minha é que às vezes o pessoal, ele quer mostrar que ele comprou um celular, ele fica mostrando o joia, ele fica ali e tal, e ele fica muito na rede social ali, e às vezes ele não sabe nem quem está do lado dele. Ele até esquece, bolsa, dentro de coletivo ou coisa parecida. Né? Às vezes ele não sabe nem o que está acontecendo ao seu redor. Então vai uma dica aí, o cara não está mostrando, né? Celular, cordão, essas coisas. Guarda o celular. Ali tá, olha, responde, tá tudo bem, tranquilo. Né? Então, outra coisa. Celular é o maior problema. Os ladrões estão entrando para pegar celular ou dinheiro. Celular. Eles estão atrás. Antigamente eles iam atrás do dinheiro. De dinheiro, né? Se tira o dinheiro de dentro do ônibus, tipo, só pagar com cartão, facilita o foco deles? Olha, assim, ajuda, mas o maior foco, Jefferson, é celular. Né? É celular. Tirou dinheiro, mas aí tem cartão. Ah, mas aí eu tenho o cartão ali. O cara vai conseguir alguma coisa, ele vai... Porque as pessoas, Jefferson, o que ela acontece? Né? Elas gostam de mostrar também o celular novo, né? Uma quantia de dinheiro, pô, tá ali na bolsa, aí anda com pouco. Tem um cartão, né? Tem senha, essas coisas tudinho. Mas o maior problemática que nós temos em roubo e furto de coletivo é a questão do celular. Coronel, nós temos um grande problema que deve estar sob sua alçada em alguma circunstância, não sei de que forma, que é esse problema das drogas, o problema do tráfico de drogas, as organizações criminosas se matando, esse negócio todo. Em que medida o CPM tem feito o policiamento e tem conseguido combater isso? Também é outro problema, e eu falei no começo no comentário, não é só daqui. Né? Essas organizações, elas estão em todo lugar. Eu vi agora, infelizmente tenho que falar, porque foi várias pessoas que eu conversei, inclusive com amigos jornalistas lá em Natal, eles apavorados com o crescimento também desse tipo de coisa, e organizações dominando áreas da cidade, organizações inclusive de lá do Rio Grande do Norte, com os nomes que eu não vou citar, obviamente. Como é que o senhor vê esse problema, como é que o senhor age com isso? Olha, a gente trabalha, fazendo o planejamento das operações na mancha criminal, primeira coisa, né? Então, nós tivemos uma primeira edição da operação chamada Operação Inquietação. O que é Operação Inquietação? Nós pegamos Parou a inquietação? Vamos entrar agora na segunda edição. Vamos iniciar amanhã vai ser lançada a segunda edição da Operação Inquietação. O que é Operação Inquietação, Jefferson? Eu pego minhas unidades, né? Nós nos reunimos, comandantes, fazemos o levantamento da mancha criminal e vamos pontuar. Nós jogamos a Operação Inquietação. Pega-se o efetivo daquele batalhão, não tirando o policiamento ordinário, aquela coisa ali, rotineira, ali, o dia a dia. A gente pega a mais, reforça, juntamente com a Força Tática. Eu peço apoio do Comando de Policiamento Especializado, com a ROCAM, né? E a MT ROCAM, bota a Força Tática, pego o Batalhão de Trânsito. Vale ressaltar que eu não contei, mas também faz parte do policiamento metropolitano, o Batalhão de Trânsito também, o Batran. E nós fazemos ali, né, a Operação Inquietação. Fazendo o quê? Entrando em becos e vielas, fazendo abordagem em veículos, né? E isso aí é de suma importância para essa sensação de segurança, para a gente transmitir a mais para a população. E tem dado resultado, tem dado resposta, tem dado... Porque assim, se eu andar num bairro e eu faço isso, volta e meia eu saio, pego meu carro, vou andar na Zona Leste, vou andar em vários lugares na cidade, onde eu posso entrar, às vezes tem lugar até que eu tenho receio de entrar, e conversa com as pessoas, elas sempre têm essa preocupação. Tem dado essa resposta? Tem dado sim, Jefferson. Qual é o papel, qual é a resposta que essa operação específica dá? Olha,
nós conseguimos, né, na nossa primeira edição, reduzir índice até de homicídio, né, apesar dessas brigas entre facções, né, reduzimos também roubo, furto a veículos, a residências, né, e a questão também de prisões, furto de veículos, prisões, né, mandado de busca e apreensão. Às vezes a gente pede apoio da Polícia Civil, conversamos ali com o delegado ali do DIP ali da área. Aí envolve droga, envolve tudo. Arma, apreendem armas. Apreende arma, apreensão de veículo, né, de moto, motocicleta roubada, furtada, a gente pega tudo isso aí. Vale ressaltar também, botando aqui o nosso paredão, né, que também nos auxilia nessa questão. O que é o paredão? Explica, paredão, né? Aquele sistema de controle dos carros. Sistema de controle de veículos que tem, né? Que foi colocado para nós, para nos auxiliar. Então, lá no CIOPS, existe lá o pessoal que fica passando e dá o alerta. Então, liga ali e nós fazemos o cerco e pegamos o veículo. O paredão são as câmeras, quando os carros passam, eles leem a placa. Isso, leem a placa e dá o alerta. O alerta, que alerta? Dá um alerta lá de um negocinho, né? Aí já entra em contato via rádio, ó, o veículo está passando em tal lugar. E a gente faz o cerco. Acabou aquele negócio que o cara lançava a placa do veículo e o policial ia, pô, se eu fosse pensar como ladrão, né? Vou por ali. Não, agora não. Tem essas câmeras que foram de suma importância para nós. Qual é o papel que o senhor acha que desempenham essas câmeras, serviços de monitoramento, e se isso deve ser ampliado na Polícia Militar para todos os lados? Sim. A intenção é aumentar, né? A intenção é aumentar e auxiliar, né? Auxiliar, tá? Auxiliar de que forma? O paredão, Jefferson, ele é a tecnologia ela é tão boa, que não é só placa que o paredão lê. Às vezes, o veículo é identificado através de quê? De um adesivo. Tá lá um adesivo, aí a câmera... Ela lê aquilo ali. Lê aquilo ali, ó, tá ali o veículo. Né? Seria algo parecido com o que teve em Parintins, só que não voltado para as pessoas, para facial, voltado para os carros. Isso, para os carros. Para os carros. Né? Coronel Encarnação, o comando de policiamento metropolitano, ele está equipado, ele está preparado, ele tem ainda deficiência de contingente, isso está sendo resolvido com os concursos que foram feitos, isso vai ser reforçado, esse contingente de 2.700 policiais que o senhor falou? Sim. A gente, Jefferson, a gente tem que entender também que existe, o que está crescendo, a parte de efetivo, cresce também em tecnologia. E nós também temos aí. Olha o auxílio que deu o paredão. Né? Tá? Acabou aquela ideia. Às vezes, a gente fazia cerco policial, acompanhamento, com 10 viaturas. Hoje em dia, usa-se no máximo 2. Fecha uma rua, olha, ele está indo para a rua tal, O sistema orienta. O sistema, ele joga ali. Então, o cara já não vai, pega os 10, 15 viaturas e fica rodando no mesmo local. Às vezes só uma viatura pega a pessoa, pega o veículo. A gente estava falando no começo da Operação Catraca. Eu tenho alguns amigos que estudam e são professores no campus universitários da UFAM, e eu ouvi relatos também lá pavorosos. Agora lá tem 2 problemas que eu soube. Primeiro, existem várias trilhas de fuga ali por dentro, no meio do mato, várias. O pessoal diz lá que aquilo é crescente, que ninguém segura, ninguém resolve. Alguns colocam a culpa até na PM, só que tem um detalhe: a PM não pode entrar lá para fazer um patrulhamento preventivo, porque é uma área federal, ou pode? Não pode, né? Não pode, porque a UFAM é um órgão federal, a Universidade Federal, né? Mas nós fomos procurados lá por alguns professores da UFAM, essa problemática dos ônibus, né? Que o pessoal às vezes é assaltado dentro da UFAM. Quando passa da entrada ali. Passou dali, infelizmente não dá para se fazer um serviço preventivo ali, um patrulhamento lá dentro, né? Para depois nós nos complicarmos, né? Mas o que foi orientado, a professora e o professor da UFAM que nos procuraram. O reitor procurar a Secretaria de Segurança. Inclusive eu ouvi, né, de um professor que me disse, o ideal seria, e me perguntou se eu sabia se era legal, havia
a hipótese de um convênio, de alguma parceria, alguma coisa oficializada? Eu não vejo assim, ó, nós não estamos nos excluindo de forma alguma, como eu falei para a professora que nos procurou. Não estou. Tanto é que nós reforçamos o policiamento, fizemos lá um planejamento para ter viaturas rodando ali, fazendo patrulhamento ali na área da Rodrigo Otávio, e como você mesmo falou, Jefferson, são 13 trilhas que me repassaram lá. 13 trilhas? 13 trilhas que saem ali. A UFAM ali é ali dentro, mas aí tem dali da UFAM, sai lá no Coroado, sai lá para a banda do Japim, sai ali perto da UFAM. O cara sai a pé pelo meio do mato ali. O cara sai a pé. Mas ali a gente está reforçando ali naquela área, né? Nos horários de entrada e de saída dos alunos, né? Então a problemática, ela não é de agora. Ela não é de agora. Ela é, né, já de um tempo atrás, o que nós podemos fazer e orientar em relação a isso aí. Mas fazer um termo de ver lá o lado jurídico da coisa. O lado jurídico da coisa, né? Coronel, como é que fica o policiamento, como a gente falou, esse comando de policiamento metropolitano é da região metropolitana. Saindo de Manaus para os municípios aqui da região metropolitana, qual é o contingente, qual é as circunstâncias que o CPM enfrenta? Olha, nós temos aqui, nós fazemos às vezes, principalmente com a Força Tática, dando apoio em Iranduba, né? Iranduba principalmente. Que é um problema, né? Sério, Iranduba. Problema sério, né? Mas quem lembra, lá atrás, sempre existiu esse problema. Iranduba sempre teve esse problema, né? Vamos voltar um pouquinho atrás, com esses nossos 27 anos de polícia, né? Quando eu entrei na polícia, era briga de galera, não sei se você lembra. Lembro. Né? Era briga, galera, teçada, essas coisas tudinho, né? Então sempre existiu. Então a gente dá apoio maior mesmo em Iranduba. Não, né? Teve ocorrências pavorosas em Iranduba anos atrás, em governos anteriores, inclusive. Né? Então aí resolveu? Não. A gente não é enxugar gelo, mas a missão nossa é servir e proteger, principalmente cidadão de bem. No campo das drogas, por exemplo, enquanto não fechar fronteiras, enquanto não houver uma ação federal, que depende do governo federal, na região de fronteira, para a entrada de drogas, enquanto não houver uma ação muito forte nos rios mesmo, a gente não tem solução. Aí quem está dizendo sou eu, não é o senhor, é enxugar gelo, resolve aqui a ponta e não tem como parar o negócio. É uma situação quase sem solução, né? Sim. Não, nós temos que ir para o intervalo. Eu queria agradecer a presença do Coronel Encarnação aqui. Rapidamente, o senhor fez um evento há pouco tempo, comemorou o aniversário. A pergunta que eu lhe faço, quando comemora um aniversário da instituição, faz uma festa, faz uma confraternização ali, isso tem resposta aqui fora, Coronel, para não ficar só na festa lá dentro? Olha, Jefferson, o policial militar é um ser humano. Ele tem família, ele tem filhos, né? Então, em maio, meado de maio, o Comando de Policiamento Metropolitano fez 15 anos. E nós fizemos uma semana, os primeiros Jogos Militares do CPM, a Semana do Onça, né? Tivemos a formatura geral, né? Entregamos medalha de 10, 20 e 30 anos aos policiais, valorosos policiais, né? Porque somos seres humanos. Nós choramos, nós temos problemas, somos mais cobrados para dar a sensação de segurança. E o policial tem que dar duas sensações de segurança. Quem ele deixa em casa. Quem ele deixa em casa e a pessoa que ele não conhece, né? Tem problemas psicológicos, né? Então isso aí é feito um levantamento, nós temos nossa assistência, né? Então nós fizemos essa aí, teve a confraternização. Então a gente motiva, claro, com certeza. É o reconhecimento, é tudo. E o que a gente fala, Jefferson? Que acredite na Polícia Militar. Denuncie, né? Você vê assim, porque às vezes o que o pessoal fala? Não vou denunciar porque não acontece nada. Acontece sim. Nós vamos fazer, se existe um policial, aquele policial comprometido, né? Aquele policial valoroso, que gosta da sua profissão, ele vai, com certeza, ele vai ajudar da melhor forma possível. Coronel Encarnação, muito obrigado pela sua presença aqui no programa conosco. Espero que o seu trabalho do CPM, o da Polícia Militar e das Forças de Segurança possam render cada vez mais resultados. É isso aí que estou dizendo, reitero, é um problema muito sério que a gente vive, um problema de segurança no país, e aqui no Amazonas não é uma exceção. Como eu digo, as fronteiras abertas são um crime, né, que se comete contra a população brasileira. Obrigado pela sua presença. Um abraço. Eu volto daqui a pouquinho, daqui a um minuto, um pouquinho mais, aqui no meio-dia.
Você está na Onda Digital. Com Jefferson Coronel, no programa Meio-Dia. Onda Digital. Uma rádio para pessoas como você. Quem escuta, sabe. Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a Gráfica Express faz. Scanner, faixa, outdoor, envelopamento de veículos. E fica bonito. Também faz fardamento, bordado e até painéis decorativos. Sabe aquelas almofadas, chaveiros e canecas personalizadas? Faz isso e muito mais. É só chamar no 99388-6602. Gráfica Express. Tudo em serviços de gráfica e comunicação visual. Atenção, Manaus, é hora de reagir. Os números de novos casos de Covid-19 aumentaram mais de 1000% nas últimas 2 semanas. Precisamos reagir juntos para ajudar nesta guerra. É preciso estar com seu esquema vacinal completo, reforçar os cuidados e procurar uma UBS em casos de sintomas suspeitos. A Prefeitura destinou mais de 50 unidades para os casos de Covid-19 e mais de 80 postos de vacinação. Para mais informações, acesse censa.manaus.am.gov.br. Essa guerra não acabou. Alerte a família, os amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Reage, Manaus. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Sabe aquele seu amigo que nunca atende o celular porque não ouve ele tocar? Não tem jeito. É nossa culpa. Rádio Onda Digital. Quem escuta, sabe. Com uma programação variada, música de qualidade, informação com credibilidade a todo momento e um público cativo. A Onda Digital é a rádio que mais cresce em audiência. Por isso é a melhor opção para quem quer ter a sua marca na mente de milhares de pessoas. Quer vender mais ou promover sua marca? Anuncie na Onda Digital. Ligue 992510709. Rádio Onda Digital. Esse aqui, é o som das grandes conquistas que você realiza na Just Motors, a sua loja premium de carros de alto padrão em Manaus, que possui um conceito único, com atendimento de excelência e estrutura exclusiva. Visite-nos no Adrianópolis, Rua Maceió 101, no Instagram Just Motors ou fale pelo 98487-2002. Bem-vindo a Just Motors. Sabe aquele seu amigo que nunca atende o celular porque não ouve ele tocar? Não tem jeito. É nossa culpa. Rádio Onda Digital. Quem escuta, sabe. Onda Digital. Uma rádio para pessoas como você. Quem escuta, sabe. 92,3 MHz. Onda Digital em Manaus. A boa música, entretenimento e muita informação. Onda Digital. Uma rádio para pessoas como você. Quem escuta, sabe. Meio-dia com Jefferson Coronel. É jornalismo. Aqui na FM Onda Digital. Bem, estamos voltando ao meio-dia com Jefferson Coronel. Acabamos de conversar com o Coronel Encarnação, comandante do policiamento metropolitano da Polícia Militar, o policiamento da cidade de Manaus e da região metropolitana. Antes tivemos a Denise Coelho, que é advogada e que vai fazer dia 23 agora, um curso de imersão na legislação eleitoral. E daqui a pouco nós temos o prefeito Davi Almeida. Eu acho até que pela movimentação que eu estou vendo, talvez já esteja até chegando. Enquanto isso, a gente vai conversar aqui, cumprindo o nosso papel. Nós temos aberto um espaço para vários, independente de tendências políticas, né, pré-candidatos a deputados estaduais, federais, senador, ao governo, quem quer que seja, para qualquer que seja o mandato que eles tenham a pretensão, mas para dar espaço para as pessoas que às vezes são pouco conhecidas e querem se fazer conhecidas pelas propostas, e para os que são mais conhecidos, para dizer o que eles pretendem mudar na atitude. E está aqui conosco Castor Regalado, né?
Isso. Do PSC, pré-candidato a deputado federal pelo PSC. Exatamente. É um agente da Polícia Federal, já foi delegado em Roraima, estava conversando com você agora há pouco. Bom, Castor, a gente estava aqui falando sobre segurança, né? O que leva um agente especial, um agente, né, de carreira dentro da Polícia Federal, que já inclusive foi delegado lá em Roraima, a optar pela carreira política? Boa tarde, Jefferson Coronel, boa tarde aos seus ouvintes, né? Uma satisfação estar aqui hoje. Quero agradecer o espaço democrático, né, aos pré-candidatos e a mim. É uma pergunta recorrente, né, o porquê entrar na política, né? Eu sou policial há 20 anos, eu tenho uma carreira, eu comecei lá em Natal, eu estava ouvindo você falar de Natal e me lembrando que quando eu comecei minha carreira lá em Natal como policial, e em 2004 nós fomos inaugurar a Polícia Civil de Roraima, né? E eu fui aprovado no concurso público, eu fui delegado da Polícia Civil em Roraima e depois vim aqui para Manaus. Então nós temos já 20 anos de experiência em fronteiras, né, em capitais e interior. E eu resolvi colocar essa minha experiência, né, à disposição da política, porque eu acredito que é só através da política que a gente consegue melhorias, especialmente para a nossa classe, né? E as melhorias que são trazidas para uma classe policial, elas são revertidas imediatamente para a população, para a sociedade, para a comunidade. E eu estava ouvindo atentamente a última entrevista com o Coronel Encarnação. Ele estava falando do policiamento na capital, que é um assunto muito pertinente. E, aproveitando esse gancho, eu queria responder a sua pergunta do último bloco, se tem solução para o problema da violência, né, das drogas. E eu lhe digo que tem. As drogas, elas causam quase todos os problemas que nós temos de violência. Obviamente que não todos. Houve um período, e eu acho que isso deve talvez até ter aumentado, em que 80% dos homicídios aqui em Manaus, no Amazonas, eram relacionados a problemas com as drogas, né? Para você ter uma ideia, Jefferson, fazer um comparativo, São Paulo, Manaus, tá? Eu recebi uns dados essa semana de que 1% das mortes violentas em São Paulo estão relacionadas ao tráfico de drogas. 1%? São Paulo. Manaus, 28%. Então, assim, nós temos quase 1/3 das mortes violentas relacionadas a tráfico de drogas. E, aproveitando o gancho dos rios, estava falando dos rios, nós precisamos realmente reforçar a nossa fiscalização nos rios. Mas para isso a gente precisa melhorar as condições, né, aqui da Polícia Federal. Eu quero deixar claro que eu não falo em nome da Polícia Federal. Sim, claro. Tá? É uma opinião própria. Tá? Mas para isso a gente precisa fixar um efetivo, né, deixar envelhecer um pouco mais o efetivo nosso aqui no Amazonas. Eu conheci um policial que era delegado da Polícia Federal e ele me disse certa vez que, se eu te perguntei assim, se multiplicar por 10 a quantidade de policiais na fronteira, o que acontece? Ele disse, não vai acontecer nada, porque a fronteira é muito grande, você não depende só de botar mais 10 vezes policiais lá. Você concorda com isso? Em parte sim, mas nós precisamos de mais gente, isso é fato. Nós temos um trabalho muito grande nas fronteiras. Nós temos aqui 6 principais rios, né? Vamos lá, o Rio Negro, Purus, Solimões, Madeira, está me faltando 2. Purus, Solimões, depois eu vou falar os 2. Então, nós temos 6 grandes rios, 6 grandes hidrovias, né? Existem pontos específicos nesses rios, a depender da época do ano, que é possível sim fazer uma fiscalização em gargalos, pontos onde esse rio não tem outra passagem que não ali, né? Então, você consegue, sim, fechar, reduzir, diminuir. Claro, você não consegue zerar, mas você consegue diminuir o problema do tráfico aqui na capital, trabalhando no interior, né? Então, na fronteira, agora depende também de tecnologia, não é só pessoa, depende de recursos, equipamentos, lanchas rápidas, quer dizer, isso aí e isso é um problema, Castor, que a gente tem há muitos anos, né? Eu não estou passando a culpa para a Polícia Federal, não se trata disso, mas é que a Polícia Federal é
a responsável pela guarda, pela segurança nessas áreas de fronteira. Quando se trata de tráfico de drogas, obviamente, né? Tabatinga é um problema. E eu sei também que os policiais resistem a ir para esses lugares, né? Porque tão complexa que é a situação lá. Na verdade, a gente precisa estimular que o policial permaneça aqui em Manaus por mais tempo. O que acontece? Hoje nós temos a Academia Nacional de Polícia, onde nós fazemos um curso de formação, e normalmente a primeira lotação do policial federal é Manaus e Tabatinga. Então logo ele é removido. O policial, quando ele começa a ficar experimentado, quando ele começa a ficar bom no serviço, ele é removido, ele vai para Natal, entendeu? Então ele vai para a praia. Então o que é que nós precisamos fazer especificamente com os órgãos federais? Estabelecer Manaus como cidade estratégica no âmbito do Ministério da Justiça. Isso vai fazer com que a gente fixe o efetivo aqui por mais tempo, esse efetivo cria raízes aqui por mais tempo, e assim ele fica mais tempo aqui no Amazonas. Outra solução é a volta dos concursos regionalizados, né? Já houve no passado, teve algum efeito e a gente pode aperfeiçoá-lo. O cara daqui ficar aqui. Você escolhe para qual estado você vai fazer o concurso público dentro da Polícia Federal, né? Aí, claro, tem que haver um interesse do Ministério da Justiça, uma viabilidade, mas é uma ideia. Entendeu? Eu estou trazendo uma solução aqui como ideia, como solução. Tá? Bom, eu queria até anunciar que já temos a presença aqui do prefeito Davi Almeida, a gente vai já conversar com ele. Eu queria que você fizesse um resumo de por que você quer ser candidato, o que você pretende, caso você consiga ser candidato, você é pré-candidato, caso você consiga ser candidato e caso consiga um mandato de deputado federal pelo PSC, que não é missão fácil. Isso, não é missão fácil. Eu sou pré-candidato pelo PSC, deputado federal, e o meu objetivo principal é dar voz a uma classe policial. Nós precisamos ser ouvidos, né? As nossas necessidades aqui no Amazonas especificamente, né? E como bandeira a segurança pública, nós temos várias ideias. Infelizmente o tempo é curto, mas nessa pré-campanha a gente vai passar aqui algumas, como por exemplo concurso regionalizado, Manaus como localidade estratégica no âmbito da Polícia Federal para combate dos crimes transnacionais. Nós temos diversos crimes que a gente combate, crime ambiental, transnacional, tráfico de drogas, corrupção, e aí a gente precisa de mais gente, isso é fato. A gente precisa fixar o efetivo aqui. Bom, Castor, muito obrigado pela sua presença aqui, entendeu? Boa sorte na sua jornada aí, se puder voltar outra vez conosco até o período em que a legislação, que está curto agora, permite, né, por causa das convenções. Eu lhe agradeço, Jefferson, coronel, eu agradeço a Onda Digital e a todos os seus ouvintes, desejo uma boa tarde a todos e vamos lá, vamos seguir em frente. Boa sorte na sua jornada aí, viu? Obrigado pela sua presença aqui. Vamos direto, então o prefeito está aqui, prefeito Davi Almeida, por favor, prefeito, aqui a gente não precisa fazer intervalo. Tudo bem, prefeito? Boa tarde, tudo bem. Assunto é o que não falta agora, né? Assunto? O que falta é tempo, Gerson? O Gerson chegou aqui. Falta assunto, Gerson? Não. Hã? Nossa, mãe, aqui falta tempo. A gente, se é que vai ficar até a meia-noite fazendo entrevista com o Davi, conversar, né? Pouco tempo. Bom, prefeito, primeiro... Boa tarde, né? Boa tarde, obrigado por o senhor estar vindo aqui conosco, o senhor aceitar o convite, enfim, está se dispondo. Eu ia dar uma entrevista para o Willis, né? E como eu estava aqui perto, aí eu almocei, já vim para cá, daqui já saio, vou para o aeroporto, já volto. Então, vamos lá. Gerson, você quer começar? Não, aqui tem Prefeito, vamos... Comandante, né? Vamos começar... Não tem jeito. A gente vai vai acabar caindo na política, né? Dá para falar de vários assuntos, da gestão, etc. Eu queria fazer uma pergunta sobre transporte coletivo, mas deixa eu começar pelo transporte coletivo. Esse é um nó que o Davi Almeida pegou, que estava amarrado demais, complexo. O transporte coletivo, sempre que me perguntavam, que tocava nesse assunto, Gerson, a opinião que eu tinha era, é um problema sem solução. É uma forma de dizer, entendeu? Tipo, um problema sem solução, de tão complexo que é. Tem solução, prefeito Davi Almeida? Estamos solucionando, né? Empresas que tinham aí há muitos anos dando problema, eu tirei em 8 meses, eu retirei. Outras que continuam dando problema serão retiradas, por exemplo,
Há 20 dias atrás colocamos ônibus novos em circulação, daqui a 10 dias chegam mais 21 ônibus, serão 136 ainda esse ano. Ainda ontem fiz um treino à noite, na verdade até quando eu vou me divertir, né? Por causa da minha diversão é correr, eu trabalho bastante, mas eu estou trabalhando porque eu corro à noite lá na Ponta Negra na quarta-feira e tem a faixa liberada, tem a minha equipe de cultura está lá, a minha equipe de esporte está lá, eu acabo auxiliando lá e acabo trabalhando também. Eu ouvi um relato de uma pessoa que desceu do ônibus, ela desceu do ônibus e me viu e foi agradecer, olha, os ônibus que a gente está andando agora, os novos que chegaram, né? Quantos chegaram? Desculpa. Não, chegaram na semana passada, acho que foram 16 ou 14, vão chegar mais 21 de 136. 138, com um total de 138, que são os ônibus que vão vir também elétricos, né? Quantos tem elétricos? Serão 12 elétricos. Ainda não tem, vão ser fabricados esses ônibus, não tem a pronta entrega. Nós já temos os recursos, diga-se de passagem, no convênio com o governo do Amazonas, os ônibus elétricos. Os ônibus que nós estamos contratando já não são ônibus, são ônibus do contrato, né, com o Sinetran, da concessão que nós temos. Para que você tenha uma ideia, Jefferson, daqui a alguns dias, eu não vou te antecipar, mas eu vou falar sobre o transporte coletivo de Manaus, uma das poucas cidades do Brasil que não teve problema com ônibus, com descontinuidade de serviços, com aumento de passagem de ônibus, com greves, com manifestações. Nós conseguimos dar ao transporte coletivo uma condição boa, sendo que esse é um dos serviços mais caros da Prefeitura de Manaus. Esse é um dos serviços mais caros que a população de Manaus paga. O sistema, para funcionar, ele precisa de aproximadamente 50 a 55 milhões mês para se manter. Que a Prefeitura tem? Não, para se manter. Ah, sim, para se manter, tá? No total. Manter. A Prefeitura... a tarifa que sendo o país inteiro. Mas o país inteiro. Inclusive ontem foi aprovado, né? Um auxílio de 2,5 bi até o final do ano. Aprovaram no Congresso Aprovaram, 2,5 bi que vão ajudar as prefeituras, né? A gratuidade do transporte dos idosos, da terceira idade. Já é uma ajuda, só que é só até o final do ano. Nós estamos na Frente Nacional dos Prefeitos, buscando fazer a aprovação de uma PEC para que nós possamos ter um projeto de lei, na verdade. Para todo o sistema. Para todo o sistema. Perfeito. Para que esse recurso ele não seja temporário até o final do ano, que ele seja contínuo, né? Um projeto de lei que o governo federal possa pagar a gratuidade do transporte da terceira da pessoa. Não há hipótese idade. hoje desse sistema funcionar sem injeção de recursos da Prefeitura. Não há aqui em Porto Alegre, lá nenhum mais. Porque nós aportamos, desses 55 milhões por mês, nós aportamos, Jefferson, 25 milhões mês. Vamos fazer uma conta? Rapidinho. São 300 milhões no ano. 1 bilhão e 200 milhões no mandato. A cada 12 meses, Jefferson e Gerson. Olha essa dupla, Gerson e Jefferson. O sistema não se mantém mais sozinho. Não se mantém. Então, a cada 2 meses eu deixo de construir um viaduto, uma passagem de nível, alargamento de uma pista, de uma estrada, abrir uma nova avenida na cidade de Manaus. É por isso que a gente vive uma realidade muito difícil com relação à mobilidade urbana. Para manter esse sistema funcionando, nós temos que injetar, e é todo o Brasil. Para que vocês tenham uma ideia, na pandemia, 214 contratos de concessões em cidades no Brasil foram desfeitos, porque não tem como se manter. Em Salvador, a prefeitura, só te interrompendo, Jefferson, em Salvador, o Bruno, que é o prefeito de lá, ele municipalizou mais da metade, porque as empresas pararam, não tinha como manter. Então, aqui, para não parar, a prefeitura tem que subsidiar. E isso torna o custo muito alto para que não pare os ônibus, para que os servidores possam ser remunerados, para que nós possamos ter o transporte coletivo funcionando na cidade. Fora isso, nós aprovamos há um mês atrás na Câmara, né, a nova modalidade, a nova lei, para que nós possamos vou trocar todos os ônibus executivos e alternativos, aqueles que funcionam na Zona Leste, todos serão trocados. Pela prefeitura ou por quem opera? Por quem opera. Nós vamos fazer uma licitação, acredito que foram, eu não lembro aqui, acho que 310, 320, de 475 caiu para 320, eu não lembro o número aqui, mas nós vamos trocar todos os ônibus para dar um transporte
coletivo de qualidade na cidade de Manaus, assim como nós estamos fazendo no transporte rodoviário, que nós estamos trazendo mais 138 ônibus ainda este ano. Prefeito, me parece que nós não paramos exatamente porque a Prefeitura e o Governo do Estado fizeram um aporte significativo de recursos públicos no sistema. Me parece que foi isso. A Prefeitura banca o sistema. Essa 22 parceria... milhões de 55, né? Dá 25 milhões mês. Ou seja, nós estamos ali com quase metade, nós todos manauenses estamos pagando essa conta, né? Exato. Me parece que a tendência é a gente assumir essa conta toda. Ou não? Com a melhoria do sistema, né, com a melhoria dos ônibus, as pessoas começam a andar mais no transporte coletivo. Porque se eu aumento o número de passageiros, eu diminuo o investimento da prefeitura. Nós estamos diminuindo de 470 para 320, 330, o alternativo executivo. Esse passageiro que fazia esse transporte nesses ônibus, eles vão passar a entrar no transporte coletivo. Convencional. Então, isso diminui o valor que a prefeitura injeta. Por exemplo, hoje, uma luta, vocês aqui são muito experientes, conhecem o que eu estou falando, acompanham a política há muito tempo, uma luta para ter a meia passagem estudantil gratuita. Eu fiz aqui sem alarde, com o governador Wilson Lima. Nós hoje na cidade de Manaus, os alunos da rede estadual e da rede municipal andam de graça no transporte coletivo. Já mais de 3 milhões e 200 mil passagens já foram contempladas com esse convênio com o governo paga a gratuidade dos alunos do estado, a prefeitura paga a gratuidade dos alunos da prefeitura. E agora a gratuidade do transporte que a prefeitura paga da terceira idade vai ser amenizada até o final do ano, se esses recursos chegarem, nessa PEC aprovada pelo governo federal lá no Congresso Federal. Eu lembro que na campanha, numa outra emissora que eu trabalhava, o senhor esteve lá nas nossas entrevistas, eu falava em soluções simples para problemas complexos que nós tínhamos. Sim. O senhor falava em alargar ali a Paraíba, naquela região do Adrianópolis, falava dessa passagem aqui, quando a Djalma Batista se encontra com a Maripiranga, que 6 vias viram 2, aí é um trânsito complicado. Mas eu vejo que o senhor hoje está optando por grandes obras na área de mobilidade urbana. O senhor esqueceu essa parte de pequenos problemas, soluções simples que resolvem grandes problemas? Acredito que em 10 dias, semana passada, na verdade, eu estive no TCE, onde apresentei o projeto do alargamento da Efigênio Salles, da Recife, até a entrada aqui da Morada do Sol. Que eu vim agora, está muito bonito, tudo asfaltado, no padrão da Prefeitura de Manaus, e a gente vai chegar nas outras ruas e avenidas de Manaus. Nós vamos alargar e fazer uma passarela, tirando aquele sinal na frente do TCE, é uma solução simples. Gargalo. Nós estamos já finalizando o processo licitatório para mandar para licitação, na verdade, entre ali a Unip e até o Aeroclube ali de quem vem da Recife e da Djalma Batista, 6 pistas que rapidamente ali viram 3, é um funil, nós vamos alargar. Aquela que vem pelo bairro da União. Exatamente, nós vamos alargar ali na frente ali do Carrefour, da Unip, vamos desapropriar. Isso é coisa para quando? Agora, mês que vem, já tá a licitação já para iniciarmos. Nós temos 4 grandes intervenções que nós precisamos, que é lá na Bola do Produtor, que é um convênio com o governo do Amazonas. Esse recurso já está no cofre da prefeitura. Acredito que em 30 dias já estejamos licitando, porque é um regime diferenciado da RDCI. Nós temos também recursos da prefeitura, 2 passagens de nível na Avenida das Torres, e também recursos da prefeitura lá na Avenida Brasil, com a Pedro Teixeira, próxima à Igreja da Restauração, uma passagem de nível ali naquele gargalo, que é a saída da Avenida Brasil e a entrada na Pedro Teixeira, que é um problema muito sério que nós vamos resolver. Então, são ações como essas, né? E nós estamos também, temos para o futuro, acredito que para o ano que vem, ou para 2024, interligar ali a Avenida do Futuro com a Max Teixeira, passando a paralela ali a pista do aeroporto, lá vocês conseguem se situar? Sim, claro. Ali é uma intervenção que a gente quer fazer, ainda não posso anunciar, mas a gente estamos buscando outros problemas. Depois que realizarmos esses 2 viadutos aqui, essas 2 passagens de nível na Avenida das Torres, a gente tem que resolver o grande gargalo, que é a saída da Avenida das Torres para o Coroado, ali para quem vai para André Araújo e para a Rodrigo Otávio. Isso aí também nós já estamos antenados com relação a isso, e após o término, a conclusão dessas intervenções, nós vamos apresentar soluções para isso também. A Bola do Coroado é aquele viaduto de 11 alças que o senhor anunciava na campanha. Olha só, a Bola do Coroado,
Desculpa, do produtor. 12 direções. 12 direções. Esse vai sair agora. Esse já estou com a licitação já praticamente pronta para iniciar o certame. Tempo de construção. 12 meses. 12 meses entre processo licitatório e execução da obra. Né? Eu acredito que a gente consiga já para o final do ano que vem. E paliativamente, como é que vai ficar durante a obra aquela Não, nós região? Vamos fazer as intervenções, nós vamos fazer as intervenções necessárias para impactar o mínimo possível. Claro que impacta, mas é um remédio amargo, mas que a gente vai ter que aplicar para solucionar definitivamente o problema. Bom, agora deixa eu virar a página aqui da gestão, vamos entrar naquilo que a gente está louco para falar aqui. Vou lhe fazer uma pergunta que o senhor entende. Para apimentar. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta que é a pergunta que todo mundo está lhe fazendo. Quem não está lhe fazendo essa pergunta não sabe. Qual dos três? Como? Qual dos três? O quê? Tadeu, Chad ou Sabá? Não, e o Rota? Vocês esqueceram do Rota? Qual dos 4? São 4. Agora... Tá aí uma pergunta que eu não tenho resposta. Eu tenho... meu nome é Davi. Tenha, mas não quer Olha dar. só, meu nome é Davi, só que Davi na Bíblia foi um grande rei, mas teve um filho chamado Salomão. E Salomão, quando assumiu o reinado, ele pediu de Deus algo muito importante, que foi sabedoria. E eu sou Davi, mas eu estou agindo como Salomão, pedindo de Deus sabedoria para poder decidir o que for melhor para o estado do Amazonas. É o que eu estou lutando para fazer uma escolha. Eu sei que eu vou escolher devo desagradar 2, eu devo desagradar 3. E isso é um problema, mas eu acredito que eu não perco a amizade de nenhum, porque eles todos são amigos e eles entendem o momento que eu estou passando devido a essa necessidade. Se eu tiro só Jefferson, esse já tinha se inviabilizado de tantos ataques que poderia sofrer. Então eu tirei os 4 porque eu conheço os 4, sei da qualidade dos 4, confio nos 4, porém eu preciso optar por um, e isso vai acontecer no dia do aniversário da minha mãe, que é no dia 31 de julho. Deixa eu lhe colocar outra questão. O prefeito Davi Almeida. Da minha falecida mãe, diga-se de passagem. O prefeito Davi Almeida não abre mão da indicação do vice e do senador? Como é que o prefeito Davi Almeida vê esses dois componentes que envolvem vários interesses partidários dentro dessa aliança feita no propósito da reeleição do governador Wilson Lima? Vou te contar algo aqui de bastidores. Eu estive há 1 mês e meio atrás, 40 dias, eu fui aclamado presidente da nova associação dos prefeitos, por 52 prefeitos. 52 prefeitos do interior me escolheram, me aclamaram presidente da nova associação, que é uma associação paralela à associação dos municípios. 52 prefeitos. Por unanimidade eu fui escolhido. E eu agradeci, agradeço, sou parceiro, amigo deles. E naquele momento o governador Wilson Lima foi lá. E o governador fez na frente dos prefeitos, fez uma declaração. E aquela declaração me deixou assim, impactado, porque eu tinha que poder dar respostas para ele. Foi exatamente uma semana antes de eu fazer aquela grande reunião do Avante, aquele encontro do Avante em que eu declarei o apoio ao Wilson. Porque lá naquele momento ele disse que ele tinha um compromisso comigo de eu indicar o vice na frente dos 52 prefeitos. O vice era a indicação do prefeito Davi Almeida e tinha compromisso na minha reeleição. Nunca ninguém falou isso para mim. E ele assumiu esse compromisso. E eu assumi o compromisso de indicar o vice dele. Então, não tem senador nisso? Não, de forma alguma. Não existe senador. Não existe senador. O que existe é a indicação do Davi para a vice do governador Wilson Lima. Isso é fato, todo mundo já sabe. O governador falou, já propagou, eu já falei, já propaguei. Isso é voz corrente. Tudo que se ater diferente disso, se esse acordo for quebrado, aí é outra história. A minha condição de apoiá-lo é essa. Tá bem claro. Ele sabe disso e eu sei disso. Então, isso aí é fato consumado. Com relação ao senador, existe hoje a possibilidade, mesmo que não oficial, de uma chapa ter 2 candidatos a senador. Eu tenho no meu partido um nome, um pré-candidato a senador, que é o Chico Preto, que é o meu candidato a senador. Não abre mão disso? O Chico Preto é o meu candidato a senador. Acontece que existe um problema eleitoral que estamos destravando, né? Se eu tenho um candidato no meu partido, eu não tenho por que apoiar um candidato de um outro partido. Mesmo que seja do partido do governador? Pelo que eu sei, o governador não tem candidato a senador no partido dele.
mesmo que seja o candidato do governador não sendo do partido olha só, dele? o governador pode ter o candidato na chapa e, pelo que eu sei, pode ser lançado um candidato avulso na mesma chapa majoritária. Agora eu quero que vocês reflitam uma coisa. Quem é o candidato a governador a presidente do governador Wilson Lima? Luciano Bivar. Luciano Bivar. Assim como o Janones do Avante. O Janones do Avante. Meu candidato a presidente é o André Janones, deputado federal do Avante. Meu candidato a governador é o Wilson Lima. Eu falo pelo meu partido. E eu tenho liberdade para apoiar quem eu quiser, até de não apoiar o Janones. Como o governador poderia não apoiar o Bivar e apoiar o Bolsonaro. A tendência é essa. Não existe tendência. Não pode. Não existe tendência, Jefferson. Como é que eu te dou o maior partido do Brasil? Não existe uma aliança do governador com o Bolsonaro? Vamos lá, existe, mas tu acha que eu te dou? Vamos lá, o União Brasil entregou o partido para o governador, o maior partido, o maior fundo eleitoral. Maior tempo. Maior tempo, maior fundo eleitoral, maior tempo de TV, para ele fazer campanha para o adversário dele. Não existe lógica nisso. Mas aí como é que o senhor diz que pode não apoiar o Janones também? Como é que o senhor poderia não apoiar? Mas ele não é candidato. Eu não sou candidato. Eu tenho liberdade. Eu sou. A mãe já não está com o senhor, né? Mas pelo partido. Eu estou lhe questionando, obviamente. Eu sou livre aqui no Amazonas para escolher o candidato que eu quiser. Eu queria apoiar o Bolsonaro. A minha opção é o Bolsonaro. Eu concordo com quase tudo do Bolsonaro. Princípios cristãos, eu sou de direita, eu sou conservador, eu defendo Deus, a pátria, a família, tudo isso eu faço desde que eu nasci, porque eu já nasci no berço cristão, evangélico, na verdade, protestante. Evangélico é um termo mais atual, moderno, que inclusive até, modéstia à parte, avacalhou um pouco o movimento cristão. Algumas tendências aí que se colocam, muito progressistas, que infelizmente acabam por macular um pouco o Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu defendo tudo isso. Só que o Bolsonaro é o cara que está tentando destruir a Zona Franca de Manaus. Eu vou apoiar alguém assim? Eu só discordo dele nisso. E como eleitor e como chefe do Executivo Municipal, eu me manifesto em defesa do povo que me elege. Porque o político que é do Amazonas, de Manaus, que não defende os empregos do seu povo, não merece o voto de ninguém aqui. De ninguém. Eu não sou político subserviente. Eu não sirvo a pessoas. Eu sirvo a população do meu estado. O senhor tem hoje uma boa aprovação, pelo que a gente vê nas pesquisas todas, e que tem inclusive pesquisas de consumo interno. Graças ao trabalho que a gente tem, né? Nós temos trabalho aqui. Graças a Deus, a sua afirmação ela é assertiva. O povo, inclusive hoje, eu já estive, antes de vir para cá, eu já estive lá no Ajuricaba, lá na ilha do Ajuricaba, já estive no Belvedere, já estive no Flamanal, já estive no bairro do Crespo, já estive no Campos Elíseos, tudo isso fiscalizando as obras, visitando. E aonde a gente encontra essa manifestação que você fala aí da aprovação do povo? Com todos esses nós aí, Gerson e prefeito Davi Almeida, que o senhor está vendo... Eu não sou candidato, hein, Jefferson? Esse é um nó que o governador Wilson vai ter que desatar. É exatamente nesse ponto que eu queria... Eu não serei empecilho nenhum para ele. Ele dizia que a bronca é com ele, né? E realmente está. O governador, claro, você vai dizer que eu já, inclusive, anunciou o apoio. O governador é um bom parceiro, é um bom aliado hoje? Total. Imagina. Olha, vamos lá. Eu tenho quantos minutos? Não, vou falar aqui uma coisa para você. Fique à vontade. O governador foi inviabilizado, foi engessado. A briga política, quando os políticos brigam, quem sofre é o povo. O povo do Amazonas passou 2 anos sofrendo com uma briga política de poder, um querendo tirar o outro, a Assembleia estava dificultando para o governador, teve problema com o seu vice, aí veio a pandemia, nós sofremos 2 anos. Vejam que de 1 ano e meio para cá, como deslanchou o governo do Wilson. Quando os poderes se entenderam, quando todo mundo entendeu que cada um foi eleito, por exemplo, deputado para ser deputado, governador para ser governador, e aí começaram aqui aquela harmonia entre os poderes preconizada por Montesquieu. Cada um é independente, porém os poderes são harmônicos, são independentes, porém são harmônicos. Olha o que cresceu o estado do Amazonas. Fiz uma aliança com o governador, vocês estão vendo o que a gente está fazendo na cidade de Manaus, a transformação da cidade de Manaus, os investimentos que o governo tem feito na prefeitura, e é isso que nós queremos pregar, é isso que nós queremos falar
E é isso que essa aliança que eu tenho com o governador Wilson Lima, espero que se mantenha durante a eleição, que eu quero poder confrontar com aqueles que tiveram tempo, dinheiro e apoio político para mudar o nosso estado e não fizeram. Na verdade, criaram os problemas e agora se apresentam como aqueles que vão dar a solução para o problema que eles criaram. É muito contraditório. O senhor acha que para o prefeito Davi Almeida o desafio ainda é derrotar e manter longe a velha guarda da política? É mais ou menos isso? Velha guarda da política. Eu penso o seguinte, nós temos que ter respeito. Eu respeito o Amazonino, o Eduardo, que são candidatos, a eles o nosso respeito, mas já tiveram as suas oportunidades. O que um político, um governador, um prefeito precisa para mudar a vida da sua cidade, do seu estado? Ele precisa de tempo, dinheiro e apoio político. O Eduardo e o Amazonino já tiveram todo tempo, dinheiro e apoio político. Eles estão à frente aí há 40 anos. 40 anos desde a redemocratização. 82 a 2022, são 40 anos. E agora os caras que iniciaram querem continuar. Eu acredito que eles já deram a contribuição deles com todo o respeito que eu tenho por eles, pelo que eles já fizeram, já deixaram o seu legado. Agora é a oportunidade que o povo deu e iniciou em 2018 com o Wilson, confirmou comigo em 2020 e eu espero que confirme com o Wilson agora em 2022, deixando assim, virando uma página, fechando a cortina da história política desse estado para uma geração que já teve tudo isso que eu disse, tempo, dinheiro e apoio político, para uma outra geração que está só começando e vocês estão vendo as transformações no estado do Amazonas nos últimos 12, 16 meses, porque o Wilson foi muito inviabilizado em 2 anos naquela briga, não teve tempo para fazer nada, não tinha sossego para nada, preocupação. Agora que ele está governando, administrando, as mudanças estão acontecendo e é isso que eu prego. Deixa eu voltar para essa bronca que ele tem que resolver, que é o seguinte: esteve aqui nessa mesma cadeira que o senhor teve o presidente do PL, o Alfredo Nascimento. Ele disse que não abre mão de indicar ou o vice ou o senador da coligação da qual que o governador está costurando. O senador é todo dele, pode indicar quem ele quiser. O senhor sobe no palanque? O senhor sobe no palanque do senador que ele vai indicar? Não sou obrigado a subir no palanque do senador dele, eu tenho que senador. Não, palanque do senador é palanque comum. Não, eu não peço voto pro senador dele. Não, pois mas o senhor subiria no palanque independente do senador dele estar lá. Normal. O meu palanque vai ser do governador Wilson Lima. Quem tiver lá... Se tiver o candidato a senador dele lá, não tem problema para mim, não. O senhor se dá bem com o Alfredo Nascimento? Com o Alfredo Nascimento? Rapaz, um cara sensacional. Porque ele também fala que o Sabá seria o cara que vai pacificar toda essa bronca. Esclareça para nós um pouquinho essa coisa do Sabá. O Alfredo diz assim, o ideal era o Sabá ter ficado no PL. O ideal era o Sabá ter ficado numa visão política. Óbvio que o prefeito pode ter outra. Cara, inclusive eu entrei na política para ser cabo eleitoral do Alfredo em 96 para entregar santinho, balançar a bandeira e dirigir um carro. E eu estava naquela campanha. Eu estava no direito à vida. Direito à vida, não foi isso, Jefferson? Então eu sempre falo para as pessoas, olha, nunca distrate um cara que te entrega um santinho ou que está balançando uma bandeira no sinal, porque ele pode virar governador, presidente da Assembleia, prefeito da sua cidade. E o Alfredo é uma figura, um ser humano maravilhoso, um amigo dileto, leal, a quem eu respeito, eu não tenho problema nenhum. Eles podem indicar o governador, até porque eu posso lançar um candidato avulso que independe da indicação dele, fecha lá a coligação, eu não serei empecilho para o governador Wilson Lima fechar uma aliança com ele. Até eu acho difícil, porque o PL tem candidato a presidente e o União Brasil também tem candidato a presidente. Eu mando no meu partido, eu falo pelo meu partido. Eles têm, no caso o Alfredo Nascimento, é legítima a aspiração dele de lançar o candidato a senador. Eu duvido que o Wilson Lima vá aceitar, ele olhando números, olhando pesquisas, ele vai aceitar um candidato que não seja indicado pelo prefeito de Manaus. Deixa eu lhe colocar... É só fazer pesquisa, amigo. Entre palavras, entre fatos, você coloca, entre números, você vai avaliar os números. Nessa questão da pesquisa que eu queria lhe perguntar agora, o senhor entende que o governador Wilson Lima conseguiu sair daquela fase vermelha, aquela fase complexa que foi o período da pandemia, as coisas que aconteceram, a pressão que ele sofreu, aquela situação pouco vista. Eu vou te dizer agora. O Neto, o prefeito, ex-prefeito. Grava isso que eu vou falar aqui. Aliás, está sendo gravado. Senhor.
Sabe quando que eu peguei na mão do governador Wilson Lima para apoiá-lo? Ano passado, quando ele tinha 3%. Tem gente que chegou agora, quer sentar na janelinha. Por quê? Porque ele está com 21% em Manaus. Eu saí, antes de vir para cá, eu estava com 2 institutos de pesquisa. Agora é fácil defender o Wilson. Quando eu peguei o Wilson lá atrás, essas pessoas que estão aqui ao lado dele, falando ao ouvido dele, eram as primeiras que atacavam ele. São escorpiões, é da natureza do cara. Então eu acreditei no Wilson quando ele tinha 3% de intenção de voto e quase 72% de rejeição. Foi praticamente quando foi feito esse acordo, esse convênio, essa repasse de recursos do Estado. Foi em setembro, que veio culminar no dia 24 de outubro, no aniversário de Manaus, com uma assinatura de uma carta de intenção de repasse de 580 milhões de reais para a Prefeitura de Manaus. Então, quando eu acreditei no Wilson, foi quando todos o rejeitavam. Agora é fácil todo mundo chegar e querer sentar na janela, papagaio de pirata, achando que vai se dar bem. É só olhar os números. O senhor assumiu a presidência... Não estou falando isso em relação ao Alfredo Nascimento. O Alfredo Nascimento o total respeito a ele. O senhor assumiu essa associação nova que vai se opor à Associação Amazonense dos Municípios e congrega 52 prefeitos já. Sim. Qual é a ideia dessa nova associação? Que tipo de articulação o senhor quer levar? É uma articulação para a política, para a eleição desse ano? Veja como bem, é que o senhor está tocando esse assunto? E como é que surgiu essa associação? Viabilidade de projetos. Viabilidade de projetos, apoio técnico às prefeituras do interior, aos prefeitos, aos ex-prefeitos, porque é o seguinte, você coloca o seu CPF à frente de uma prefeitura e quando você sai, você está cheio de problemas e quando o prefeito sai, ele não tem nada que possa lhe auxiliar. Então a proposta é essa, fazer tipo um ICOT que existia na época, projetos de economia, infraestrutura, pecuária, tudo isso, né, para captar recursos em Brasília, recursos federais, estaduais e municipais, fazer prestação de contas também com relação ao TCE, ao TCU, tudo isso é em função, essa nova associação está aparecendo, está surgindo com a contribuição de todos os prefeitos para manter uma estrutura mínima possível de auxílio aos prefeitos e ex-prefeitos. Prefeito, tem uma bronca que também vai cair no seu colo aí. Bronca? Uma bomba. Bronca é com Wilson. Uma bomba que vai cair no seu colo em algum momento, embora o senhor não seja responsável, que é a taxa de esgoto, né? Em algum momento a prefeitura, o poder concedente, a concessionária vai começar a cobrar essa taxa de esgoto onde houver esgoto. E isso vai trazer uma insatisfação para quem vai pagar 100% do valor do custo da sua água. Como é que o senhor está esperando convencer a população que isso é importante, por exemplo, para a gente tratar a água que joga nos nossos igarapés, que a gente sabe que a prefeitura gasta mais de R$1 milhão por mês para recolher aquele lixo lá? Como é que o senhor vai argumentar com as pessoas isso? Gerson, eu vou te contar. Sabe quanto a prefeitura gasta para cuidar do lixo? É uma enormidade. 30 milhões de reais mês. É a maior despesa da prefeitura. A segunda maior transporte coletivo. Eu vou falar aqui então na ordem. A maior despesa da prefeitura por ano, 730 milhões de reais. A dívida que eu herdei. Esse ano eu vou pagar 735 milhões de reais. Dá para fazer uma Manaus nova aí nas ruas. Meu amigo, um orçamento de 7 bi, né? 10% é só para pagar as contas que eu herdei. Não fez nenhum empréstimo, nada? Eu fiz o empréstimo, só que ao final da minha gestão, olha só, a gestão anterior, em 8 anos, endividou a prefeitura com empréstimos, encargos e tudo isso em 3 bilhões e meio. E o Davi? Eu emprestei 400 milhões, estou fazendo o que eu estou fazendo aqui na cidade de Manaus. Gestão? E ainda vou pagar do anterior, eu devo amortizar em torno de 500 milhões da dívida dele. Só que eu devo pagar desses empréstimos quase 2 bi. Então eu estou fazendo empréstimo, pagando aquilo que eu não emprestei, aquilo que eu não investi, e eu estou investindo em qualidade. Veja bem, ao final do meu mandato, Manaus será uma outra Manaus. Vamos lá, eu já tenho recursos para fazer o Parque Gigantes da Floresta, os 4 viadutos que eu aqui citei. Eu tenho recursos para fazer o Encontro das Águas, o Parque Rosa Almeida, lá a obra do Niemeyer. Eu tenho recurso para fazer
o Mirante do Centro, o local Casa de Praia, que eu estou negociando, vou até aqui antecipar para que a gente possa torcer, tá bom? Estamos negociando com uma grande rede mundial para que ela possa assumir aquele local, e aí Manaus vai ganhar uma visibilidade mundial. Eu estou trabalhando com isso. Nós estamos recuperando todos os mercados e feiras, todos os CRAs. Em 2 anos e meio nós vamos ter aqui a melhor infraestrutura viária do Brasil, que são as nossas ruas. As ruas de Manaus vão estar igual às ruas aqui do bairro onde nós estamos, aonde eu estive agora lá no Ajuricaba. Das 10 mil ruas nós já fizemos mais de 1.000. Semana que vem eu vou dar um relatório minucioso de onde nós já estamos, onde e ainda nós vamos chegar. Então, tudo isso se faz com gestão. Vamos lá, eu tenho 735 só de empréstimo, eu tenho mais 300 do transporte coletivo e mais 360 milhões do lixo. Se eu tivesse a metade disso, nós viveríamos na melhor cidade do Brasil. Eu estou fazendo mais com menos. E eu sei porque é o seguinte, eu estive essa semana visitando uma escola, Gerson, aonde eu quero saber se o que está sendo contratado está sendo aplicado. Eu vou ver se o asfalto que eu estou contratando se tem os 5 centímetros. Eu vou ver se a UBS que eu estou reformando, se ela está no padrão da prefeitura. O prefeito não faz isso. Eu estou fechando lá, eu vou na ponte onde eu estou fazendo a aplicação das estacas, que eu vou deixar aquela ponte para ficar, daqui a 100 anos ela ainda está lá. Para saber da qualidade da aplicação, eu chamo os meus engenheiros para a gente confrontar os engenheiros que estão executando. Então, tudo isso eu tenho feito para melhorar os serviços na cidade de Manaus. E Manaus já tem 4 melhores serviços do Brasil. Manaus é a número 1 em saúde básica. Manaus é a número 1 em emprego. Cine Manaus é o melhor do Brasil. A Previdência de Manaus, pelo 3º ano seguido, é a melhor do Brasil. A minha Secretaria de Economia tem Capag AAA e gestão de excelência, pela primeira vez, gestão de excelência na história, no pior ano da minha gestão, em que eu tive 1 bilhão, Jefferson, ano passado eu tive 1 bilhão e 600 milhões menor em 2021, orçamentariamente, do que eu tive em 2020, a gestão anterior. Isso em plena pandemia e na maior enchente. Ainda assim nós sobrevivemos e ainda assim a população vê o nosso trabalho e se agrada da nossa gestão. Eu sou determinado a dar certo, eu acordo cedo de madrugada para poder realizar o melhor meu para a população tem visto isso, tem aceitado a forma de nós gerenciarmos a cidade, e eu quero poder ser o prefeito das grandes realizações na cidade, e ainda tenho muito a fazer. Tudo isso que eu já falei, eu já tenho recurso em caixa, mas, por exemplo, vou dar uma informação que eu ia passar despercebido. Eu saio daqui, eu vou até a cidade de Boa Vista. Eu visitei essa semana passada a corrida 9 de julho, corri lá, fui convidado pelo prefeito, aniversário da cidade, onde eu estou convidando para vir para a maratona, né, aqui de Manaus, e eu vi lá um grande mirante. Maravilhoso. E eu já tinha aqui em mãos um mirante a ser construído em Manaus, um mirante que eu tinha visto em Dubai. Eu já tenho até o projeto, eu mostro aqui para vocês, mas não posso tornar público ainda. E eu vou a Boa Vista hoje, eu tenho outros projetos. Com a intenção de recursos privados aí? Não, esse mirante eu já vou ter recursos, inclusive da prefeitura mesmo, que a gente deve anunciar nos próximos dias, aí de forma oficial, vou chamar uma coletiva. Na beira do Rio Branco, maravilhoso, 8 andares. Aqui vai ser na beira do Rio Negro, para você ver mais de 130 metros, acredito que é 126 metros de altura, para você ver a pista do aeroporto e ver Manaus toda numa amplitude linda, para você ver a ponte, o Rio Negro, para você ver a Ponta Negra, para você ver toda a cidade de Manaus. Prefeito, o senhor falou em ver a mirante na beira do rio, que dê para ver tudo isso aí. A nossa orla, a nossa beira-rio aí da cidade toda, se a gente olhar na boa, não estou dizendo que é culpa sua, mas é uma coisa feia, é uma coisa mal cuidada, é uma coisa, né? Você tem muito lixo, é uma coisa desordenada. Nós não conseguimos ainda domar essa orla e fazer disso um grande visual para Manaus, que toda a cidade bonita que fica em beira de rio mirante aproveita isso de forma, não só nesse sentido de ter um mirante, mas de ela ser resolvida em um grande trecho. Existe essa hipótese, essa preocupação? Existe sim, nós temos. Só que se eu te falar agora, eu antecipo coisas que eu ainda não tenho a certeza. Né? O ordenamento dessa orla e dessa beira-rio. Eu tenho projetos, eu tenho algumas soluções, inclusive eu vou para Boa Vista e depois eu vou em Marabá, onde tem exatamente isso.
muro de contenção, onde quando o rio enche, passa uma avenida assim, na beira do rio, e aqui a gente não tem uma pista na beira do rio. Nós não temos. A pista que nós temos é a Pedro Teixeira, que fica distante do rio por causa do Exército, daqueles condomínios que tem ali, mas nós temos uma proposta assim, futura que eu não tenho como anunciar agora. Gerson, não posso anunciar agora. Bom, o prefeito tem uma entrevista, né, para dar aqui na agora. TV, é na TV. Né, então eu queria obviamente, lhe agradecer por a disposição de estar aqui e falar sobre a cidade, falar sobre a política. Falamos um bocado ainda, né? Meia hora. Dá para falar mais 2 dias aqui direto. Obrigado. A Gerson e Jefferson. E tem informação aí que ele não fala. Sabe por quê? Quando eu dou uma informação, é que eu tenho a certeza de que ela vai se... Quando eu falar, pode ter certeza que vai acontecer. Quando eu não falo, é porque eu estou providenciando para que aconteça. Essa é a realidade. O senhor tem uma confiança considerável, né? Confiança no taco, como a gente diz, né? Confia no seu taco. Eu tenho uma certeza, porque eu tenho uma equipe muito boa, preparada, que me municia de informações, inclusive com relação aos investimentos que eu posso e que eu não posso fazer. Então, quando eu anunciar, a população... Vou fazer uma pergunta do boi para o senhor, sei que o senhor não deve curtir. O senhor é mais Tadeu ou o senhor é mais Sabá? Como assim? Não, mais caprichoso, mais garantido. Tadeu, Sabá, Chade, a Roda, todos têm a minha preferência. É uma decisão salomônica que eu devo tomar, sendo eu, Davi. Dia 31. Dia 31 às 23h50. Dia 31, aniversário da minha falecida mãe, é um domingo. Eu devo correr lá na Ponta Negra, fazer aqueles meus vídeos. Olha, a minha indicação é esse ou é essa. Já está dando a nossa pauta do dia. Perfeito, obrigado pela sua presença. Um abraço, Gerson, um abraço a todos que ouvem a Onda Digital. Boa tarde. A gente volta amanhã. Meio-dia é jornalismo. Com Jefferson Coronel. Fica por aqui. Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a Gráfica Express faz. Banner, faixa, outdoor, envelopamento de veículos. E fica bonito. Também faz fardamento, bordado e até painéis decorativos. Sabe aquelas almofadas, chaveiros e canecas personalizadas? Faz isso e muito mais. É só chamar no 99388-6602. Gráfica Express. Tudo em serviços de gráfica e comunicação visual. Programa Noite Adentro, de segunda a sexta. Horário de Brasília, 21 horas. Manaus, 20 horas. Reportagem